Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Jorge Bart, sou professor de Matemática e Raciocínio Lógico. E aqui nessa playlist, gente, eu vou colocar aqui vários vídeos relacionados aí para quem está se preparando, para quem está estudando aí para o concurso da Polícia Militar de São Paulo. Para quem não me conhece, está me conhecendo agora, te inscreve aqui no meu canal, me segue no Instagram que eu coloco dicas diariamente aí relacionado à minha disciplina de Matemática e Raciocínio Lógico. Antes do nosso primeiro vídeo, vamos aí para a nossa vinheta. Bom, pessoal, a primeira questão que eu coloquei aqui, que eu separei da banca responsável pelo certame, então uma questão relacionada aí à parte de médias, envolvendo então a média aritmética e também uma parte ali de porcentagem. Então a questão já está aqui na tela de vocês, está aparecendo aí no monitor de vocês, mas eu vou ler aqui a questão que está à minha esquerda. Então diz assim: o gráfico apresenta o número de pontos obtidos pelos grupos A, B, C e D, que participaram de uma atividade recreativa. Notem que vocês têm o gráfico, esse gráfico aparece ali em barras verticais, aí nós temos ali o A, 52 pontos, o B, 85 pontos, o C, nós não temos a quantidade de pontos, que eles chamaram ali de X, e o D com 63 pontos. Sabendo que o número de pontos obtidos pelo grupo A, gente, foi 30% maior que o número de pontos obtidos pelo grupo C. Então, na média, o número de pontos obtidos por o grupo foi de quanto, gente? Qual é a média? Então, estão perguntando a média aritmética, então, daqueles grupos ali. Então, nós vamos ter que somar e dividir ali por 4. Lembrando que a média aritmética, gente, a gente resolve da seguinte maneira. Então vamos lembrar. Quando eu tenho uma média aritmética, eu vou pegar esse conjunto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero saber qual é a média aritmética desses números aqui. Então como é que eu calculo a média? Então, a representação de média, gente, é esse X com essa barrinha em cima. Eu vou somar aqueles números, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, e vou dividir por 5. Por que eu estou dividindo por 5? Porque eu tenho 5 valores. Então, se nós somarmos aqui dá 3, mais 3, 6, com mais 4, 10, 10 mais 5 dá 15, 15 divididos por 5, então a média aritmética aqui desses valores deu uma média 3. Agora vamos supor, gente, que um determinado aluno fez uma prova e nessa prova, na primeira prova, ele tirou nota 7. Na segunda prova, ele tirou nota 8. E na terceira prova, ele tirou nota 9. Então notem que nesse meu exemplo esse aluno foi aumentando o desempenho, né? Melhorou o desempenho sempre um ponto a mais. Mas qual é a média aritmética? Né? Vamos supor que o professor tenha dito assim: olha, a tua nota final é a média aritmética do que tu tirou nessas provas. Bom, então vamos calcular a média. Qual vai ser a média? Então vai ser X mais 8 mais 9 divididos por 3. Ah, por que eu vou dividir por 3? Porque eu tenho 3 valores, então eu vou somar esses 3 valores e divido por 3. Então nós temos aqui 7 mais 8 vai dar 15, 15 mais 9 vai dar 24 e 24 divididos por 3 vai dar média 8. Então a média aritmética desse aluno, então a média seria 8. Bom, então, gente, isso é uma média aritmética. Agora vamos lembrar rapidamente da parte de porcentagem. Bom, quando a gente trabalha com porcentagem, é muito comum a gente se deparar com questões que envolvem assim: tal coisa aumentou 20%, tal coisa aumentou
35%, tal coisa aumentou 40%. Então, nós temos o seguinte, 100%, o que é 100%? É 100 divididos por 100, ó. O próprio nome já diz, 100%, é 100 por 100. 100 dividido por 100, o que vai dar? Vai dar 1, certo? Bom, então 1 é a mesma coisa que o 100%. Quando eu digo que vamos chamar aqui, P é o preço de um determinado produto. Vamos supor que esse valor aqui teve um aumento de 40%, ele aumentou 40%. Então, qual é o valor final dele? Qual é o valor dele atualizado? Ou seja, o valor dele mais esses 40%. Então, nós temos assim, ó, 100% é o valor dele mais os 40%. Se eu somar isso daqui, vai nos dar 140%. Dividindo por 100, para eu tirar o símbolo percentual, então fica 140 por 100. Sempre quando a gente divide por 100, não esqueçam que a vírgula vai se deslocar 2 casas para a esquerda. Então a vírgula está aqui, ela se desloca 2 casas, ficou 1,4. O que significa isso, gente? Quando alguém nos diz, houve um aumento de 40%, então um aumento de 40% é uma multiplicação por 1,4 vezes o valor que eu tenho. Então, se eu pegar 1,4 vezes esse valor que eu chamei de preço, que eu fiz questão de não colocar nenhum valor, e sim estou usando aqui uma incógnita, então significa, se eu pegar 1,4 vezes esse valor aqui, eu já vou saber quanto que vai ser o novo valor já com esse aumento de 40%. Agora, e se fosse, gente, um decréscimo de 40%, como é que ficaria? Ah, esse valor aqui, ele diminuiu 40%. Então, seria 100% menos 40%, porque ele diminuiu 40%. Então, isso aqui vai dar 60%. E 60% é 60 por 100. Isso aqui vai dar 0,6. Ou seja, gente, um decréscimo de 40% é uma multiplicação por 0,6. Então a gente usa muito isso na matemática básica, gente. Então vamos de novo. Ah, tal coisa aumentou 40%. É 1,4 vezes o valor. Aí eu já vou saber quanto que eu vou pagar, quanto que será o novo preço já com aumento. Agora, se fosse um desconto de 40%, qual é o novo valor? Aí seria uma multiplicação por 0,6. Fechou, gente? Bom, então não esqueçam que nesses vídeos aqui, relativo aí para quem está se preparando para a prova da Polícia Militar de São Paulo, eu farei vários vídeos aí de matemática básica, muito assunto para a gente estudar, lembrando de regra de 3, porcentagem. Então aqui é só uma rápida explicação para que a gente possa resolver essa questão que está aí na tela de vocês. Bom, agora sim, vamos para a nossa questão. Então, a nossa questão ali, nós temos que calcular a média aritmética daqueles valores que eu tenho ali, que seria o A, o B, o C e o D. Então, como eu quero calcular a média aritmética, gente, então nós vamos calcular assim, primeiro, ó, vou botar aqui a média, tá? Esse aqui é o símbolo, o xizinho com tracinho em cima, e eu vou ter que pegar ali e vou somar o número de pontos do A, mais o B, mais o C, mais o D, divididos tudo por 4. Isso aqui é o cálculo que eles estão nos pedindo, que é quem? A média. Mas antes de nós calcularmos a média, não esqueçam, gente, que a gente não sabe a pontuação do C. O C ali é aquele X, é uma incógnita. Bom, mas nós temos a seguinte informação. No enunciado diz o seguinte: sabendo que o número de pontos obtidos pelo grupo A
pontos obtidos pelo grupo A foi de 30% maior que o número de pontos obtidos pelo grupo C. Então, gente, eu não sei a quantidade de pontos que o grupo C tem, mas uma coisa eu sei, que o A foi 30% maior. Então, não esqueçam, gente, 30% é uma multiplicação por quanto? Então, seria aqui, ó, os 100% mais os 30%. Somei 130%. Lembra, divide por 100, tu vai tirar o símbolo percentual, vai te dar 1,3. Então, um aumento de 30% é uma multiplicação por 1,3. Então, tá aqui, ó, 1,3. Então, o que significa isso? Se eu pegar 1,3 vezes o C, que eu não sei qual é, isso aí vai me dar um aumento de 30%. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual à pontuação do A, porque não esqueçam que o A é 30% maior que o C. Então, o C tem um determinado valor que nós vamos descobrir. Uma multiplicação de 1,3 é um aumento de 30%. Isso aqui é igual a quanto? É igual ao valor do A que nós temos aí, que é 52. Fazendo essa continha, 52 divididos por 1,3. Como que eu vou fazer essa divisão? Então vamos lá. A gente arruma os números ali, gente. Isso a gente vai trabalhar bastante aqui nesses vídeos aqui da playlist da Polícia Militar de São Paulo. Olha só, gente, 1,3 e 52. Esse número aqui é um número inteiro e a vírgula está aqui. Esse número é um número quebrado. Mas 1,3, para ele virar um número inteiro, eu vou ter que deslocar uma casa para a direita, né? Para ele ficar 13. Ah, mas o que eu fiz embaixo, eu também tenho que fazer em cima. Então eu vou deslocar uma casa para a direita, que vai dar 520. Agora sim, essa fração é igual a essa. Agora eu posso até deixar esse zerinho de fora e pensar, 52 divididos por 13, isso aqui vai dar 4. E o zerinho que eu deixei de fora, então nós temos quanto? 40. Então, quanto é que dá 520 divididos por 13? Vai nos dar 40. Lembrando que 52 divididos por 1,3 é a mesma coisa que 520 divididos por 13. Ali eu só arrumei. Eu vou fazer vídeos, gente, explicando só esse tipo de cálculo. Como que eu divido um número quebrado por outro número quebrado? Na maioria nas aulas, principalmente aulas presenciais, eu pergunto para os alunos, o que vocês preferem, multiplicar ou dividir? A maioria prefere multiplicar porque tem dificuldade na divisão. Vamos ver tudo aqui nos vídeos aí da nossa playlist. Fechou, gente? Então já sei que o A tem quanto de pontos? 40 pontos. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou calcular a média. Então a média será quanto? Então eu pego o A, que é 52, somado com B, que vocês olhando aí no gráfico, meu gráfico está aqui à esquerda, a minha questão 85, o C, que eu não sabia, que é 40, somado com o D, que é 63. Tudo isso divididos por 4. E aqui nós encontraremos então a nossa média aritmética. Vamos somar esses valores, gente? Então, o que nós temos aqui? Eu vou colocar aqui no cantinho fazendo tipo um rascunho, ó. Eu tenho 63 mais aquele 40, aqui vai dar 10, 103. Agora eu vou somar com aquele 85, aqui a gente tem 8, 8 e 1. Então, 188 somado com os 52. Então, aqui vai dar 10, vai 1 lá em cima. Eu tenho 8 mais 5. 8 mais 5, então vai dar 13, 14, vai 1 lá em cima, 240. Então, esse somatório aqui nos deu 240 divididos por 4. E 240 divididos por 4, então o que a gente vai fazer aqui, gente? Olha só,
Não esqueçam, esse número é inteiro, esse também, a vírgula tá aqui, eu posso até esquecer o zerinho, ó, 24 dividido por 4 dá 6, e eu boto aquele zerinho ali que eu tinha deixado de fora. Então tá aqui a nossa média. E aí, fechando então, alternativa letra B, Brasil. Tá certo, gente? Então, se gostaram do vídeo, não esqueçam, deixa aí o teu like, né? Compartilha aí com os teus amigos, que eu vou colocar então, como eu disse agora no vídeo, sendo esse o primeiro da nossa playlist de tantos que eu vou colocar aqui, preparatório aí para a Polícia Militar de São Paulo. Tá bom, gente? Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.